Olá, meu nome é Ana Cláudia Gonçalves Santana, sou da Uninterpolo de Rio Negrinho, Santa Catarina. Meu RU é 1601303. Estou aqui para dar continuidade no meu estágio no formato extensão, modalidade de ensino médio. E hoje eu vou estar falando sobre a segunda escola literária brasileira, que é o Barroco. Então eu escolhi o tema Escolas Literárias Brasileiras, que cai no conteúdo de literatura, que é muito importante esse assunto porque cai bastante em vestibulares e na prova do Enem. Então vamos começar. O Barroco ele se desenvolveu no ano de 1601 a 1768. E o Barroco ele acontece durante a Contra-Reforma. Para a gente entender um pouco mais sobre o Barroco, é necessário fazer uma retrospectiva histórica e ir até a Idade Média. Lá na Idade Média, o pensamento era o teocentrismo, então era Deus no comando de tudo. E com isso, a Igreja Católica tinha um grande poder. Ela que mantinha a Idade Média. Depois da Idade Média vem o Renascimento. Lá no Renascimento predomina o antropocentrismo, que são os conhecimentos mais científicos e onde a Igreja Católica está bem enfraquecida, né? Então, a Igreja, para tentar recuperar o seu poder, que estava enfraquecido no Renascimento, ele faz um movimento chamado a Contra-Reforma. Então, Contra-Reforma é um movimento onde a Igreja Católica ela quer reter o seu poder novamente. Então, naquela época, o teocentrismo e o antropocentrismo estavam em constante combate. Então, de um lado, vinha a Igreja e dizia que a Terra era retangular. Do outro lado, vem a ciência com o antropocentrismo e diz que a Terra é redonda. De um lado, a Igreja diz que o Sol gira em torno da Terra. Vem a ciência e diz que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, o homem barroco daquela época eles estavam em dúvida, né? Eles estavam entre a razão e a emoção, entre o claro e o escuro. Então, eles já não sabiam mais o que era certo e o que era errado. Então, é nesse período complexo que nasce o Barroco, né? É dessa complexidade que vai nascer o Barroco. E como eu disse, quem está no meio disso, né, do certo ou do errado, é o Barroco. As características do Barroco são as dúvidas, né, entre o pecado e o perdão, entre a fé e a razão, entre o claro e o escuro. Por isso, então, que ela é uma arte complexa, por isso que também tem o dualismo e o contraste. Então, essas são as principais características da literatura barroca. Os temas que mais aparecem no barroco são a efemidade, não sabe se vive para o corpo, para a alma. Nessa época também sai o termo carpe diem, que é, né, junto ali com a efemeridade. Carpe diem significa aproveite a vida. As formas mais famosas do barroco é o cultismo e o conceptismo. Então, se em uma prova tiver essas palavras, cultismo e conceptismo, é o barroco. Pode assinalar com certeza, porque essas são as características do barroco. Então, o cultismo é o jogo de palavras, vai ter muito figuras de linguagens e culto da forma. E o conceptismo é o jogo de ideias, de concepções, onde os textos são mais simples, tem um fundo religioso e o raciocínio é lógico. Na literatura,
As figuras de linguagens mais usadas são a antítese e os paradoxos. As antíteses são aquilo que aproxima os opostos, e o paradoxo ele funde, é para fundir os opostos. Então, existem outras figuras de linguagens que vai entrar no barroco, mas as principais são as antíteses e os paradoxos. Então, a antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela apresentação de sentidos opostos. E o paradoxo é uma figura de linguagem que consiste na exposição contraditória de ideias. Então, é o contrário de ideias. Aqui tem alguns exemplos, um exemplo de antítese e um exemplo de paradoxo. Então, antítese, estou acordado e todos dormem. E o paradoxo, estou dormindo acordado. E os autores barrocos mais importantes daquela época é o padre Antônio Vieira, que ele escreveu sermões com questões políticas e sociais. E o principal assim foi Gregório de Matos. Gregório de Matos ele era chamado também de Boca do Inferno. E ele fazia poesias satíricas e sacras ao mesmo tempo. Então, ele ia do pecado com as poesias satíricas e ao perdão com as poesias sacras. Então, ele ia a todos os extremos. E também foi ele que inventou a poesia lírica. Então, aqui a gente tem uma imagem de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, então, ele se dedicou bastante aos índios, mas ajudou também a catequizar, a ensinar esses índios e lutou bastante para que eles pudessem ser mais respeitados. Então, ele também ajudou na escravidão. Então, ele foi muito importante para a época. Então, ele retratava questões políticas e sociais, e um trechinho aqui de um dos sermões dele é A Paz Existe? Que falava assim: enchem a boca de paz e não há tal paz no mundo. E senão, quem é tão cego que não veja o mesmo hoje em toda parte? Dizem que há paz nos reinos e os vassalos não obedecem aos reis. Dizem que há paz nas cidades e os súditos não obedecem aos magistrados. Esse então é um poema, né? Uma parte do tema de Padre Antônio Vieira. Esse é Gregório de Matos, então ele era considerado como boca do inferno, boca de brasa. Ele era um advogado. Ele nasceu no ano de 1636 e faleceu no ano de 1696. Então, uma das suas poesias satíricas é A Cidade da Bahia. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é assim: triste Bahia, o quanto dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi e já tu a mim abundante. A ti trocou-te máquina mercante, que em tua larga barra bem entrado. A mim foi trocado e tem trocado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Oeste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. A poesia sarca, né, que também ele escrevia a Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho de liquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abraçar-vos sobeja um só gemido.
que a mesma culpa que vos há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e praz tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. E também fez a poesia lírica, aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queira bem, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abraças escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Aqui aparece bem aquela questão da antítese e do paradoxo. Então agora eu vou fazer algumas perguntas para ver se o assunto foi bem compreendido. E eu peguei também perguntas que caíram em alguns vestibulares. Então, a primeira pergunta: em qual ano se desenvolveu o Barroco? Então, quem quiser ir marcando a alternativa para ver se acertou ou não, vai ficar bem legal. Então, em que ano se desenvolveu o Barroco? Vamos colocar um tempinho aqui para ver se vocês vão acertar a questão. Em que ano aconteceu o Barroco? A segunda escola literária brasileira. Dois, um. E a resposta aconteceu no ano de 1601 a 1768. Aqui tem uma pergunta de um vestibular. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Ali tem um pontinho na letra A, só que é só um erro de digitação, não é que é a questão correta. Letra A, poesia épico-amorosa e obras dramáticas. Poesias satíricas e contos burlescos. C, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Letra D, poesia confessional e autos religiosos. E letra E, poesia lírica e teatro de costumes. Vou deixar aqui a pergunta para vocês lerem de novo. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Então, a resposta seria letra C, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristezas e alegria. O nome desta figura de linguagem é letra A, metáfora, letra B, aliteração, letra C, eufemismo, letra D, antítese ou letra E, sinétoque. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então, a resposta correta é letra D, antítese, que aproxima opostos. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca
Caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem intensamente na unidade da obra. 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Quais estão corretas? A. Apenas 1, B. Apenas 2, C. Apenas 3, D. Apenas 1 e 3 ou letra E. 1, 2 e 3. Então, qual seria a resposta? Letra D, apenas 1 e 2. Então, vamos voltar lá um pouco na pergunta. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco. Por que será que o 2, o conceptismo e o culturismo, expressões da poesia barroco, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas? Se um pouco antes eu falei que se as palavras conceptismo e cultismo tivessem na pergunta, que seria certa, porque ela não está bem correta, então não está totalmente correta, não está certa. O conceptismo e o cultismo são expressões da poesia barroca, porém, não apresentam imaginário bucólico e não são povoados por pastoras e ninfas. Então, quando cair uma pergunta assim, é necessário ler e reler para ver se está coerente. Ardoso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com que eram tratados os escravos. Considerado pela crítica literária o maior exemplo de conceptismo em língua portuguesa. Trata-se de quem? Padre José de Anchieta, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Padre Eusébio de Matos ou Bento Teixeira? Então, a resposta correta seria a alternativa C, né? Padre Antônio Vieira. Aqui na questão falava sobre Gregório de Matos, que também é um artista barroco, porém foi Padre Antônio Vieira que se dedicou aos índios, à escravidão, então ele considerado pela crítica o maior exemplo do conceptismo em língua portuguesa, Padre Antônio Vieira. Todas as opções abaixo apresentam características do barroco literário, exceto. Ele também tem o pontinho, mas não é que é a correta. Todas as opções abaixo apresentam características do barroco literário, exceto a temática religiosa e profana, o cultismo e o conceptismo, complexidade e minúcia nos detalhes, imitação dos modelos clássicos, linguagem dramática e rebuscada. Qual esse apresentam... Todas as opções abaixo apresentam características do barroco, exceto qual será que não é característica do barroco? Então, a resposta correta é a imitação de modelos clássicos. Agora, eu vou colocar um vídeo que vai retratar bem o que foi dito e para a gente ter assim um a mais no conteúdo para ver se ele ficou bem claro. É o Melô do Barroco, é uma paródia que foi feita pelo professor de literatura, que ficou bem legal.
Vamos só tirar o power, colocar o YouTube para a gente estar escutando. Então, é o melô do barroco. O barroco é dualidade, oposição, luta entre o corpo, a alma. Quem disse que força e delicadeza não andam juntas? Vai, meu vida. Novo hidratante Nivea Aqua Rose combina água de rosas orgânica O controlar anúncio. Então, vamos começar lá de novo. Melô. O barroco é dualidade, oposição, luta entre o corpo, a alma, a fé e a razão. Na Idade Média era teocentrismo, e no Renascimento era antropocentrismo. O barroco é o céu e o inferno, crise entre o efêmero e o eterno. Linguagem complexa como forma de expressão, já que a vida é curta, carpe diem, meu irmão. Mas a consciência clama por perdão, a alma quer o céu e o corpo a perdição. Gregório de Matos é o boca do inferno, e o Padre Vieira é bom de verbo. Dormir e acordar é uma antítese, eu sei. Dormir acordado é paradoxo, já saquei. Jogo de palavras chamamos de cultismo, jogo de ideias é o concebitismo. O barroco é o céu e o inferno, crise entre o efêmero e o eterno. Gregório de Matos é o boca do inferno, e o Padre Vieira é bom de verbo. E o Padre Vieira é bom de verbo. E o Padre Vieira é bom de verbo. Isso, então, o melô do barroco, a gente tentar entender mais sobre o tema.
Espero que vocês tenham gostado, que Quem estuda na Unopar já sai da faculdade preparado para as práticas tenha ajudado, né, de alguma maneira. do mercado. Chegou a sua vez de aprender a sua profissão e se... Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Espero que vocês assistam o próximo vídeo, que será a terceira escola literária brasileira. Até o próximo vídeo. Tchau!